Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a programação do Amazon Sat. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal, que é a cara e a voz da Amazônia. É um grande prazer te ter conosco nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha o nosso programa agora ao vivo, estamos ao vivo tanto pelo canal 44.1, tanto pelo Amazon Sat, quanto pelo facebook.com/AmazonSat, que é o Facebook do Amazon Sat. E pelo Facebook a gente consegue interagir muito. Você consegue conversar com a gente, consegue fazer perguntas aos nossos entrevistados, consegue tirar suas dúvidas ou falar o que você está achando do programa. Então, bate um papo com a gente lá, a gente vai adorar, viu? Conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos vocês que acompanham o nosso programa também na reprise às 3h30 da tarde e 1h30 da manhã. Galera, tá ligada, galera da madrugada aí no Estúdio Sat. Muito obrigada pela audiência e pela companhia de todos vocês. Gente, hoje é quinta-feira, dia 25, e tem muito, na próxima semana, muita gente já vai, muitas crianças, né, muitos adolescentes já vão voltar à escola. Tem muita gente que vai iniciar o período escolar agora. Então as pessoas têm muito medo, têm muita insegurança do que vão encontrar. Tem gente que está mudando de escola e vai para uma escola nova, tem gente que vai iniciar a faculdade. Então hoje nós vamos falar tudo acerca desse assunto, volta às aulas. Hoje nós vamos falar sobre as inseguranças que muitas crianças e adolescentes sentem, como cuidar disso, como voltar à rotina escolar, ou como iniciar essa rotina. Hoje nós vamos falar também muito com você, mamãe e papai, que prepara a lancheira do seu filho e não sabe muito bem o que fazer, tá sem ideia. A gente tem que inovar, né? É muito melhor a gente fazer a lancheira em casa, saber o que o filho vai comer na escola, quando foi a gente que preparou, do que ele comer qualquer coisa por aí na rua. Então hoje nós vamos conversar com uma nutricionista vamos dar várias dicas e várias opções do que você pode colocar na lancheira do seu filho. E olha, a gente tem que ficar ligado também numa questão muito importante, que é se a visão do seu filho tá tudo ok, tá tudo em ordem, tá tudo em dia. Tem muitos pais que reclamam porque seu filho tá desatento, ou pensa que tá preguiçoso, ou leva no oftalmologista porque acha que é um grau, que são os óculos e tudo, e nada disso dá jeito. Hoje nós vamos falar sobre ortóptica. Então, se você não sabe o que é, fica aí que daqui a pouco a gente vai esclarecer sobre esse assunto. Mas agora, vamos assistir uma matéria muito legal que a minha amiga educadora financeira Glauci Galúcio fez sobre como economizar na hora de comprar o material escolar. Eu sou uma dessas que ainda não comprei o material escolar da minha filha. Não sei se você já comprou, mas se você dá falta comprar alguma coisinha, então fica de olho nessa matéria aí, que vai ser muito importante. Tem muitas dicas que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom dia, Paulinha. Estamos aqui na Livraria Lira e vamos dar 5 dicas de educação financeira de como economizar na compra do material escolar. Vem comigo! A primeira dica é convidar outros pais para juntos fazerem uma compra coletiva. Assim, a probabilidade de desconto é muito maior. A segunda dica, traga uma lista do material exatamente que você precisa, porque na livraria tem uma variedade de produtos, para que você não fique indeciso na hora da compra. A terceira dica é reutilizar o material. Os livros didáticos do ano passado você pode estar utilizando esse ano, e dos filhos mais velhos passar para os filhos mais jovens. E se você não tiver outros filhos para passar de geração para outra, doe! Doe para crianças, adolescentes que não têm condições de comprar o livro didático. E a quarta dica, converse com seus filhos sobre a atual situação financeira que a família se encontra. As crianças são bastante compreensivas e eles vão ajudar na compra desse material. A quinta dica é: seja sincero com o vendedor e diga a ele o produto que você precisa e qual orçamento você tem disponível. Importante do que economizar é ensinar aos filhos sobre o consumo consciente, e assim nós teremos uma geração
de crianças e adolescentes menos consumistas e educados financeiramente. Você já pensou poder comprar seu material escolar e ainda economizar um bocado de dinheiro? Deixa eu te dar uma super dica, vem na Livraria Lira. Olha, aqui a gente está com os melhores preços e acima disso estão parcelando também até 10 vezes sem juro. Ainda tem mais uma coisa, hein? Você, ao comprar aqui a cada R$100 em compra, você já está concorrendo a um carro, a um notebook e 3 tablets. Já pensou? Você pode começar o ano dirigindo um carro novo. Vem pra Lira, vem aqui com a gente que vai ser um prazer lhe receber. Legal, dicas interessantes, né? Inclusive quero mandar um beijo para minha amiga Glauci Galúcio. Olha, super adorei, viu, amiga? Uma apresentadora nata, uma repórter nata, muito legal. Érica, um beijo para você também. Gostei de todas as dicas e a dica do livro paradidático é muito bacana mesmo. Porque por mais que você não tenha um filho mais novo, que passe os livros do filho mais velho para ele, faz esse negócio que a Glauci falou aí, compartilhe o material escolar com outros pais. Né, meu diretor? Inclusive a gente faz isso, né, meu diretor? Passar os livros paradidáticos e assim vai, comprando, e isso ajuda na questão da sustentabilidade também, né? Você adquirir de um outro pai, de uma outra mãe que vai te vender com um valor muito mais em conta, ou pode até te doar também, aí você faz uma baita de uma economia. E agora, gente, a galera ainda não voltou às aulas, ainda tá curtindo, ainda tá todo mundo de férias, então você pode aproveitar e fazer, sabe o quê? Tirar a carteirinha do SESC. É muito fácil, é muito rápido e traz inúmeros benefícios. Então confere aí quais são alguns desses benefícios. Com essa carteirinha você pode aproveitar tudo que o SESC oferece. São centenas de serviços e atividades nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, turismo e assistência. É bem simples fazer a carteira do SESC. Ela pode ser adquirida em qualquer unidade e é o seu passaporte para tudo que o SESC oferece. Para quem é trabalhador do comércio, basta apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem não trabalha no comércio também pode ter a carteira do SESC e aproveitar os mesmos benefícios na categoria usuário. A taxa para emissão da carteira é de apenas R$ 5,00 para comerciário e R$ 13,00 para usuário. Você recebe a carteira na hora. Com ela você pode frequentar o restaurante do SESC, o balneário, a academia, fazer cursos de idiomas, oficinas para geração de renda, participar de atividades culturais, fazer aulas de dança, de música, teatro, marcar consultas com os mais diversos especialistas, adquirir pacotes de viagem. Enfim, além dessas, o SESC oferece uma gama enorme de atividades e serviços. Mas para ter acesso, é preciso da carteirinha. E o legal de você tirar a carteirinha do SESC para você e para sua família é que você não apenas precisa ir lá nas férias. Todo fim de semana, se você quiser, você pode estar lá e ir gastando pouco, né? Que é o melhor de tudo, se divertindo e pagando pouco consumindo qualidade. Gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando de um assunto muito importante. Eu ainda não tinha escutado falar sobre esse tema, ortóptica. Falei certo? Ortóptica, tá certinho, né? A Ana Cláudia Rolim, ela é formada em ortóptica e fisioterapeuta também. Ela vai estar aqui com a gente falando a respeito desse assunto. Ela vai fazer um teste com o próprio filho dela, que eu acho que vocês podem fazer em casa também, para ver se seu filho não tem aí nenhum desequilíbrio na questão da visão, tá bom? Voltamos já já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat. Aqui ao meu lado está Ana Cláudia Rolim e hoje vamos falar sobre a questão da visão das crianças. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Obrigada a você, mais uma vez um prazer estar novamente colaborando com você. Toda vez que eu converso com a Ana nas entrevistas, a gente fala sobre saúde da mulher, fisioterapia pélvica, sobre doula, né, o doulismo, né? Falei, gente, hoje eu vou falar com a Ana sobre um assunto totalmente diferente, que é ortóptica. Então, você formou em ortóptica antes de formar em fisioterapia, né, Sim, Ana? eu formei em ortóptica em 96, no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Fui trabalhar com crianças com baixa visão no Instituto Benjamin Constant. E lá eu descobri estimulação precoce, vi como a fisioterapia trabalhava. Aí eu fui fazer fisioterapia. Então a ortóptica foi que abriu as portas para eu ir para o mundo da fisioterapia. E quando nós retornamos para Manaus, como não é uma área muito conhecida, o que eu consegui rapidamente me estabilizar foi a fisioterapia. Mas nossa família toda é ligada à parte de ótica. A primeira ótica do Amazonas foi do meu avô. Então a nossa família São Paulo é muito conhecida pela parte de ótica. Explica pra gente o que é então a ortóptica. Ela é uma especialidade que trata do equilíbrio da movimentação dos olhos, é isso, Ana? Isso. A ortóptica é a área da reabilitação que faz diagnóstico e tratamento dos problemas relacionados aos músculos dos olhos. Então nós vamos trabalhar a parte de toda a musculatura externa do olho, que é o que faz a convergência, que é o foco da imagem, fazer com que a criança tenha uma melhor concentração na área da leitura, porque ela não vai pular linhas, não vai trocar letras, ela vai ter uma visão adequada, com qualidade, né? Não vai estar embaçada a visão. E não é a questão de óculos, porque quando ela precisa de óculos, ela vai ao oftalmologista, ela tem a correção do óculos dela com uma lente, né, do óculos, mas se a musculatura não estiver equilibrada, ela vai continuar sentindo os mesmos sintomas, dor de cabeça, lacrimejamento, embaçamento, por causa da falta de força nos músculos que não está adequada. E quais são os diagnósticos que são feitos, além do estrabismo, que já é muito conhecido, né? O estrabismo, existem dois tipos de estrabismo. O estrabismo que você olha para a pessoa e vê que o olhinho está desviado ou para fora ou para dentro, que são estrabismos que você percebe. E tem os estrabismos que são latentes. O que é isso? Quando ele faz um esforço visual, quando ele tenta fixar num ponto, aí o olho desvia. Então a questão da criança é exatamente essa, como ela não tem essa maturidade da musculatura, então quando ela vai focar para a leitura, para a escrita no quadro durante muito tempo, o olhinho vai e desvia. E aí nós trabalhamos exatamente essa musculatura para que ele tenha esse foco adequado, essa convergência adequada. Então nós trabalhamos as insuficiências de convergência, as insuficiências de divergência, que agora estão muito comuns. Que seria o quê? Exatamente a questão do tempo que a pessoa fica exposta aos smartphones, ao computador. Então ela acaba perdendo essa questão de manter, né, a divergência e a convergência adequada. Ela fica focando durante horas num ponto, né? E aí quando ela olha para longe fica tudo embaçado, porque está num espasmo, a musculatura do olho está completamente contraída. E aí ela, quando tem dificuldade, é como se ela fosse olhar para longe e fosse míope. E ela não é, é uma questão da acomodação. É tão comum esse negócio de o pai e a mãe tá dando celular pro filho, dando tablet, quando ainda é muito criança, inclusive, né? Isso, é uma questão que está evoluindo. Nos países asiáticos já se tem uma síndrome da miopia, né, em toda a população, porque as crianças estão expostas muito cedo, né, aos estímulos eletrônicos, e aí ela ainda não tem uma coordenação adequada da musculatura, visão completamente desenvolvida, e aí causa esses problemas visuais. E a questão dos smartphones também está muito ligada à parte de coordenação motora, do equilíbrio. Cada vez menos as crianças vão brincar, né, na área externa, então ela não começa a ter a escrita cursiva com lápis, mas sabe tocar na tela do celular, né? Sabe ampliar a tela, mas a dificuldade vai aumentando quando ela começa na escola. E ela não tem essa coordenação motora fina porque não foi treinado. Olha, a gente tem um modelo aqui, né, que a Ana trouxe especialmente pra gente, que é o Pedro Samuel.
Pode trazer o Pedro aqui com a gente, que é um filho, é um modelo lindo, é o príncipe da Ana Cláudia Rolim. E aí a Ana vai fazer tu vai fazer um teste com ele, Isso. né, Ana? Eu vou fazer um teste que toda mãe, ou até a professora na escola que vê que a criança tem alguma dificuldade, pode fazer. É um teste para ver a convergência. Então, para ver se ele tem insuficiência de convergência. Eu vou pedir para o Pedro para ele olhar bem no olhinho do Minion, tá? E, ó, você vai olhar ali para frente, vai olhar aqui no olhinho do Minion. Nós vamos observar o movimento dos olhos dele, como ele acompanha direitinho. Olha bem no olhinho do Minion. O olhinho vem juntinho, tá? Se a criança, o olho desviar, é porque ela tem um estrabismo ou uma insuficiência de convergência. Outro teste é assim, olha bem no olhinho e nós vamos cobrir e descobrir. O olhinho dele vai ficar parado ou vai movimentar. Se movimentar é porque tem um estrabismo que é aquele estrabismo que só aparece na hora do esforço visual, latente. E o que o cérebro faz? Quando esse olhinho desvia, o cérebro apaga a imagem desse olho às vezes. E aí baixa a visão daquele olho. Então muita gente vai no cinema em 3D e não consegue ver em 3D. Por quê? Porque um dos olhinhos, a imagem apaga por causa dessa dificuldade de convergência. Ou então o adulto, que quando vai estacionar o carro tem dificuldade, porque ele perde essa noção de profundidade, quando os dois olhos não estão trabalhando adequadamente juntinhos. Imagina como foi a infância desse adulto no período escolar, né? É. Tadinho. E Tá Pedro, ótimo, muito Pedro. obrigada, tá, meu amor? Dá um abraço aqui na tia, por favor. Parabéns. Parabéns, tá? Então o Pedro Pode ir tá lá, todo... filho, Tá papai. todo... Beijo. Vai lá com Vai lá, papai, papai. vai. Então Pedro, tá tudo ok, tá tudo equilibrado. Isso, o tá normal tudo é normal. vir os dois olhos juntos, olhando para o ponto. Se acontecer da pessoa um olho vir e o outro desviar, é porque ela tem um estrabismo ou uma insuficiência de convergência. E aí isso vai se repercutir na parte escolar da criança. Aí o tratamento seria a fisioterapia ocular? A fisioterapia é uma coisa, a ortóptica é outra. A ortóptica só estuda o globo ocular, os movimentos dos olhos, né? Então a ortóptica, o ortoptista é que trata esses distúrbios, tanto da baixa de visão, do treinamento de recursos ópticos, com o treinamento dos músculos, a parte de leitura e escrita, que é muito comum ter essas dificuldades. Aí a mãe, o pai, o responsável que está assistindo o nosso programa agora, detectou que há alguma falha, que há algum probleminha na visão do seu filho, ele tem que procurar o oftalmologista ou o ortoptista. Nós trabalhamos junto com o oftalmo, né? Indicação do oftalmo. Geralmente a queixa primária é por causa de uma falta de rede de óculos. Então faz o exame, faz todos os testes para ver se não tem nenhuma patologia e aí, se não houver, ele encaminha para a ortóptica, né? Ou uma demanda que a mãe chega com a queixa e ele vai fazer a investigação e encaminhar também. E olha, então já fica de olho aí, você que está assistindo o nosso programa, que a Ana mandou aqui pra gente, uma série de sintomas que interferem na escola, que pode ser uma questão de ortóptica, que é se perde na leitura, a criança inclina a cabeça, fecha um dos olhos, tem um déficit de atenção, espelha letras, pula linhas e troca letras, cefaleia, que é dor de cabeça, dor nos olhos, lacrimeja bastante e tem a visão embaçada. Tem a questão da fadiga também, de outros sintomas, né, Ana? Isso, a fadiga visual. Então a criança está lendo e ela logo se desinteressa, por quê? Tem aquela questão do embaçamento, do lacrimejamento, a coceira, e ela vai ter esse desinteresse pela leitura e também na escrita, na cópia do quadro. Ele vai trocar, vai pular a linha, porque o olho está desviando, né? Ardência nos olhos. A ardência, e aí ele vai pular linhas na hora da leitura, na hora da escrita, da cópia. Então nós temos que estar, né, os professores e os pais atentos à Esse questão. desequilíbrio é mais comum do que a gente imagina, É Ana? muito comum. É muito comum. Inclusive, nós fizemos um teste com a outra colega que vai ser Foi. entrevistada e ela tem essa. A nossa Nutri. Inclusive, eu quero até te perguntar, tu tinha dificuldade na escola? Não, nunca teve? Porque deve ser um grau baixo, né, Deve Ana? ser bem baixo. Por enquanto, ela não. Eu tô até com medo de fazer esse teste com a Ana. Mas tu fizeste comigo do Minion, né? Fiz, Tá do tudo Minion. certo, mana? com a Tá minha tudo visão? certo. Tá ótimo. Ana, eu queria agradecer a tua muito presença aqui. Olha que tema legal, eu não conhecia. Ortóptica. Isso. Legal
conhecer mais uma área aí que trata da visão, do globo ocular, enfim. Muito obrigada, viu, Ana? Muito obrigada a você pela oportunidade. E um beijo pro Pedro, se comportou super bem aqui, o nosso modelo. Gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar sobre como você pode preparar a lancheira do seu filho. A gente tem muitas dúvidas relacionadas a isso, eu tenho muitas dúvidas do que eu coloco. A nossa vida é tão agitada, tão corrida, às vezes 24 horas é pouco, né? A gente tem pouco tempo para preparar, mas é preciso se doar e ter tempo para isso sim, porque afinal de contas a gente está falando da saúde, do desenvolvimento da criança. Então daqui a pouco a gente volta e você vai acompanhar várias dicas aqui com a gente. Na semana que vem, quase todas as crianças já voltam às escolas, algumas iniciam as atividades escolares. E tem muitas escolas que a criança lancha na escola, ou pode almoçar na escola, se ficar em período integral ou período especial. Mas a realidade da maioria das famílias é que a criança ir para a escola, lanchar na escola, voltar às 11h30 ou às 5h30 da tarde, enfim. E aí a criança está em desenvolvimento, então a gente precisa dispor do nosso tempo para preparar alimentação de qualidade para essas crianças. E pensando nisso, na dificuldade que muitas mães têm, muitos pais têm em preparar, diversificar na hora de preparar a lancheira, a gente convidou a Lucila Duarte, ela que é nutricionista, vai dar algumas dicas pra gente. Lucila, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Obrigada a gente. Lucila, você trouxe uma variedade aqui pra gente, né? Conta um pouquinho dos teus segredinhos. Bom, como montar uma lancheira saudável, né, e nutritiva? Bom, a alimentação tem que ser balanceada, equilibrada e completa, né? Para isso, quando as mãezinhas foram montar a sua lancheira, chama sempre as crianças para montarem junto, que aí fica sempre motivando as crianças a uma alimentação saudável, né? Esse negócio de Masterchef, então eles embarcam na brincadeira, né? Exatamente. Então vamos lá. Para montar uma lancheira saudável, não podemos deixar de incluir nessa alimentação os carboidratos complexos, que são a mandioquinha, a batata doce, o cará roxo, o cará branco, a banana pacovan, o milho. Esses alimentos são fonte de carboidrato com fibras, são fonte de energia durante todo o período que a criança se encontra na escola, certo? Além das fibras, que é bom para o funcionamento do intestino. Além disso, tem
todo aquele desempenho na escola, porque hoje em dia as crianças, elas têm várias atividades, né? Como judô, balé, entre outros. Precisa, ó, de energia. De energia, então são os carboidratos ricos em fibras. Rico em fibras, vitamina né? A, vitamina C, complexo B, cálcio, potássio, ferro. Tudo isso inclui nos carboidratos complexos. Isso tudo aqui é muito fácil de achar. Muito fácil. A mandioquinha que a gente chama de macaxeira. Macaxeira, a gente chama de macaxeira, cara roxo, tudo isso. Cara branco, beterraba, milho cozido é muito baratinho, nossa, inclusive, né? muito bom. A banana, normalmente a gente tem aquele costume de fritar, mas é bom assar ou ser cozida, não, né? É assado, cozido, assado no forno, preferência, tá bom? Quando a gente assa a banana no forno é com a casca e tudo, né? É, com a casca e tudo. Beleza. Aí só tira a polpa. Seria até uma dúvida minha aqui, inclusive. Aí o que mais? A gente deve investir mais do quê? Vamos lá, nos lipídios. O que seriam os lipídios? São as gorduras boas, né? Que são o coco, o abacate, as castanhas, os queijos brancos, os grãos, entre outros. Além de fornecer também energia, ela participa da maturação do intestino do sistema nervoso central, né? Que daria também um bom desempenho escolar. E podemos esquecer dos reguladores. Reguladores que são as verduras, as frutas. Não pode deixar de incluir nessa lancheira sempre uma fruta. Uma frutinha, tá né? Bom? Esse é algo que, inclusive, há muito arrependimento da minha parte, que eu não acostumei minha filha desde pequenininha a comer frutas e verduras. Sabe aquela mãe que, eu não como, eu só adquiri hábitos saudáveis agora, então eu não como, minha filha também não come. Para acostumar esse curumim ou essa cunhantã, como a gente chama as crianças aqui no Amazonas do Norte, é um pouco complicado, mas ainda dá tempo, dá, né? Sim, dá. A partir dos 6 meses de idade já pode introduzir, tá bom? E junto com o leite materno, tá bom? Se a gente quiser colocar o coco na lancheira do nosso filho, como é que a gente faz? O coco pode ser em raspa, pode ser no pãozinho, pode fazer um patezinho de coco com castanha, é uma delícia. E também não podemos deixar de falar das proteínas, como a carne, o ovo, o frango, até o queijo, o leite de origem vegetal, tá? Vamos tirar a origem de animais, né? Vamos acrescentar o vegetal, como o leite de coco, o leite da semente do melão, o leite de alecrim, o leite de amêndoa, o leite de arroz. Tem vários tipos de leite vegetais, tá? Isso aí vocês dizem, mas eu não sei como fazer e tudo. Na internet tem, né? Mas é super fácil. Vou falar do coco que as mãezinhas na creche adoraram. É o coco ralado, tem que ser o coco mesmo da fruta, tá? Com água e tritura. E não precisa coar e nem colocar açúcar, que já vem adoçado. O coco já é... Só isso? Só. E tomar. Menina, muito fácil. Tá bom? E bom, e as proteínas, que é essencial para o nosso corpo, né? É ótimo para sistema nervoso central, para atividade física, são construtores dos músculos, tecido, pele, entre outros. Aqui vamos montar uma lancheira? Bora, vamos montar uma lancheira. Bom, vou dar um exemplo que uma criança na escola, ela tem várias atividades. Uma que até pratica judô, atividade física. Pode ser 4 ovinhos de codorna, 4 tomate cereja, né? Isso. Coloca um fio de alecrim, que é um anti-inflamatório natural, imagina. Tem que ter uma fruta, pode ser um moranguinho, né? Então tem. E aqui a gente pode acrescentar a macaxeira cozida, ou o cará roxo cozido, ou a preferência da criança, ou o milho também cozido, tá? E aí o que a gente pode fazer? Deixa eu colocar aqui o milho. Um milhozinho cozido. Isso. E não pode esquecer da bebida, como já falei, pode ser o leite de origem vegetais ou um suco da fruta, 100% da fruta, né? Que além de hidratar, ela fornece uma formação, uma motilidade do bolo fecal, tá bom? Um cocôzinho e tipo uma bananinha. E tranquilinho, não tem sofrimento na hora da necessidade. Agora esse azeite aqui, sim, ele tá diferente. Sim, ele é com alecrim,
Ele é com alecrim amassadinho, o alho e deixa por uma semana na geladeira. Pra apurar, após isso. Após pode consumir, tá? Que é o anti-inflamatório natural pro seu filho. Aí coloca no seu ovinho, no tomatinho, coloca um orégano. Pois é, tu trouxe aqui algumas ervinhas, algumas sementinhas aqui pra gente. O que tem aqui, Lu? Isso aqui são fibras. As fibras é aquelas crianças que são bem resistentes. Tia Lu, eu não consumo nada disso aqui, tia Lu. E aí a gente pode deixar a criança com deficiência nutricionais, né? Então o que a mãezinha poderia fazer? Acrescentar no suquinho, quando forem fazer o suquinho, acrescentar a farinha da casca do maracujá, que é baixo índice glicêmico. Tu queres o que, Ju? Queres? Tá bom? Olha. Deixa eu me mostrar ali. A farinha do coco, aveia, que seja farelo de aveia, a chia, gengilim, linhaça dourada ou linhaça dourada. Aí vem o orégano. Vocês são fibras, né? O intestino delgado funcionar Isso aqui bem. É o que, amiga? Isso aqui é cacau. Bom, mãezinha, eu gosto do Nescau. Retira o Nescau da sua alimentação. Acrescenta o cacau com leite de vegetal. É uma ótima opção, tá bom? Gente, olha, a gente pensa que o quê? Só dá pra fazer um famoso misto, ou o famoso pão com ovo, ou a famosa tapioquinha com queijo. Isso. Gente, olha que a variedade de coisas e assim, que dá pra fazer. todo mundo fala, eu tô acostumado a fazer o meu pãozinho, né, meu sanduíche. O que poderia acrescentar? O pão integral com fibra, né? O couve, ou a selga, e tem que ou alface, tem que ter compre presunto embutido, pronto. Faz o seu hambúrguer caseiro, sua almôndega caseiro. É super fácil. Coloca o alecrim e coloca, pode ser a sua proteína também. Agora, Lu, uma pergunta, por exemplo, a minha vida é muito corrida, sou muito atarefada e tudo. Eu posso deixar já tudo prontinho para a semana toda, por exemplo, no domingo? Isso, por uma semana. O que poderia fazer? Faz o seu suco, coloca, por exemplo, de manga, faz o seu suquinho, coloca aqui nessa partezinha e no dia seguinte só triturar, colocou na lancheira, para fazer pronto, gelo, né? Para fazer o gelinho. E também seria muito bom esse equipamento, porque esse equipamento eu faço um recheio para os seus filhinhos olha só como é super fácil, pronto, para o seu filhinho como recheio. Pode ser também de beterraba, um recheio de beterraba, imagina, é super rápido, fácil. Pode misturar no com recheio, atum, né? Pode com atum, no pãozinho, no frango. Aí a Lu trouxe pra gente esses motivadores aqui, né? Sim, como eu falei, leva seu filho para montar junto. Então coloca na sua lancheira as carinhas. Vamos fazer uma mini pizza de batata doce, uma mini pizza de cará, uma mini pizza de mandioquinha. Coloca junto com o farelo de aveia. Faça a massinha, deixa descansar e faz um moldezinho da carinha. E vai tendo criatividade. Manda o seu filhinho fazer a modelação, eles vão amar. Quando chegar no colégio vão comer. E aí os outros alunos vão ficar, mamãe, eu quero também, que a lancheira do meu amigo tem tudo, bem super nutritivo. colorida, tem super, é tudo muito sortido e tudo. E outra coisa, mãezinha, sempre fica atenta. Como você leva tudo bonitinho para sua lancheira do seu filho, pergunta do seu filho se ele comeu quando chegou em casa, porque é muito comum trocarem de lancheira. Já pensou, mano, ter todo esse trabalho, quando chegar na escola o filho tá trocando com o coleguinha? Mas é comum. Então a amiguinho comeu todas as coisas natural, toda saudável, e ele comeu tudo que é industrializado. Vamos trocar industrializado por tudo naturalzinho. Gente, adorei. Muito bom. Muito obrigada, viu, Lu? De nada, é um prazer. Gente, quem quiser encontrar a Lucila Duarte, tem as tuas redes sociais, amiga? Sim, que a galera pode te... eu tenho uma página que se chama Oficina Chef Kids Manaus, que eu trabalho com introdução alimentar, com terapia nutricional. Facebook ou no Instagram? É no Instagram. Como é que é o nome? É Oficina Chef Kids Manaus. Oficina Chef Kids Manaus. Isso. O contato da Lu também tá aparecendo aí, ó. Se
Se você quiser tirar mais alguma dúvida, fica à vontade. Obrigada, Isso, viu? mãezinha, de nada. Obrigada, agora já sei como preparar essa lancheira. Vou te ligar, Tá, pode ligar. Gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar sobre adaptação escolar. Se seu filho vai entrar numa escola nova, se ele mudou de escola, você tem que assistir essa entrevista. Se ele está entrando agora para o âmbito, para esse universo escolar, você tem que assistir essa entrevista. E se ele está voltando às aulas, você tem que assistir essa entrevista também. Então, olha, não tem para onde correr. Fica aí, faça suas perguntas pelo nosso Facebook, que a gente está só esperando aqui a sua participação, viu? Voltamos já já. Geralmente, ao final de cada ano letivo, a família já começa a pensar ou repensar onde seu filho irá estudar. E aí a gente já está no dia 25, hoje já são 25 de janeiro, daqui a pouco todo mundo já está voltando às escolas, a estudar, as crianças, os adolescentes e tudo. Tem muita gente que está voltando para a mesma escola,
mas tem muita gente também que está iniciando em uma outra escola, tem muita gente que está iniciando o período escolar agora também, que vai iniciar nesse mês de fevereiro, e aí começam a surgir alguns medos, algumas inseguranças, algumas incertezas. Eu sei o que é isso, eu já fui criança, já fui adolescente, também passava por isso. E aí, para ajudar a gente nessa questão da adaptação da escola, na educação infantil, principalmente, que é o que a gente vai mais abordar, nós convidamos a Edilamar Batista, ela que é psicóloga. Edilamar, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Edilamar, quais são, você já é psicóloga, você atua nessa área, quais são os principais medos, tanto dos filhos quanto dos pais, em relação a isso? O que é importante, né? Geralmente o universo escolar, por ser principalmente novo, né, na vida tão só da família quanto da criança que é pequena, que vai começar o ingresso, né, num ambiente social novo que até então ela não conhecia. Então, assim, não somente a criança, como também a família, ela apresenta, e é comum emerger vários sentimentos de angústia, de insegurança. Então, a escola preparar esse momento em que a criança está indo pela primeira vez, né, vivenciar nesse contexto, é fundamental que a escola lá pense com muito carinho esse processo e também preparar toda a equipe pedagógica para conseguir trabalhar esses sentimentos que com certeza irão emergir nesse processo de adaptação da criança na escola. É porque nós que somos pais, de fato, os filhos ficam ansiosos, ficam preocupados, ficam com medo se vão ser aceitos ou não, mas os pais também ficam naquela ansiedade, naquela apreensão, né? Muito. Por isso que geralmente nós sugerimos que ao procurar uma escola para o seu filho, né, é importante que a família faça uma visita na escola e nesse momento também é importante que a família leve a criança para ela começar já a se familiarizar com o seu futuro ambiente escolar. E também o que acontece? Através das entrevistas preliminares que passam a acontecer dentro das escolas, é o momento em que a família vai conhecer o ambiente, vai saber sobre a proposta pedagógica, se realmente é isso que ela almeja para o seu filho, vai verificar sobre a filosofia da escola e também é o momento em que ela vai estar ouvindo como é que o seu filho vai ser acolhido na escola. Então, só participando dessa entrevista preliminar já ajuda a amenizar bastante a ansiedade da família. Calma, e a criança vai se familiarizando também nesse ambiente. Edilamar, o seguinte, tem muita criança, por exemplo, que chega no ambiente escolar, principalmente aquelas que são mais pequenininhas, que estão naquele ensino mesmo infantil, lá no maternal. Tá? Não sei nem se ainda existe maternal. Sim, existe. Existe maternal, né? Existe o pré-maternal e existe o maternal nas escolas. É porque tá tudo tão diferente, tão mudado, né? E aí, antes era série, agora é ano, né? É isso. Agora é ano. Tem aquela criança que chora, que faz birra por vários motivos, ou porque teve que acordar cedo, ou porque realmente é aquele ambiente novo para ela tem medo do que vai encontrar. Como é que os pais e a direção, a equipe pedagógica da escola deve proceder nesse momento? Então, né, eu acho que assim, ambos os lados precisam trabalhar, tanto a escola quanto a família. A escola, ela precisa planejar um ambiente extremamente acolhedor para a criança e também estar preparada para esse momento sabendo que vai surgir angústia e a escola tem que estar preparada para isso. Quanto aos pais, saber que esse processo também para a criança é um processo dolorido, então é muito comum, Paula, na adaptação, as crianças chorarem. É comum que as crianças passem a expressar alguns comportamentos regressivos, então muitas vezes a criança até já havia feito desmame. E aí no momento da adaptação ela quer voltar ao seio materno. Então é muito comum isso acontecer, dependendo da idade que a criança se encontra. Outra coisa também que é comum acontecer é que a criança à noite, o sono dela é bastante agitado. Então ela pode apresentar medos, ela pode apresentar pesadelos, ela pode apresentar essa resistência de vir até a escola. O que é importante é a família entender que, a priori, todos esses comportamentos são esperados. Então não há com que se preocupar. Então geralmente a família já está insegura e de repente vê o seu filho mudando de comportamento, pensa, pode até não passar está segurança. Isso, não está gostando da escola, será que a escola está boa, será que está gostando da professora? Aí surgem também as dúvidas, será que eu escolhi a escola certa para o meu filho? Então assim,
São muitas coisas que acontecem nesse processo que é importante a família, nesse momento, tanto a família quanto a escola, terem uma parceria, inclusive na comunicação, de a família falar sobre as angústias e suas inseguranças para a escola e a escola, por outro lado, acolher essa família com o intuito de fazer com que todas essas demandas elas sejam amenizadas e entender que esse processo vai passar, tá? Então espera-se num primeiro momento um ambiente conturbado, a criança chora realmente. Eu sempre falo e oriento muitos pais quando tenho oportunidade que a primeira coisa que geralmente tanto a escola pode falar, ou a equipe pode falar quanto a família, não precisa chorar quando a criança está chorando. E aí eu oriento, deixa a criança chorar, porque a psicanálise fala o quê, Paula? Que quando a palavra cala, é que o sintoma aparece. Então, se a criança está angustiada e ela não tem uma linguagem totalmente desenvolvida e ainda não sabe expressar totalmente seus sentimentos, como a priori a gente acha que o adulto sabe, então é o choro que vem para aliviar essa tensão. Então, quando eu falo para a criança, não precisa chorar, filho, o que eu estou dizendo para ela? Engole o teu sofrimento, porque eu não quero ouvir o teu sofrimento. Então, o choro, nesse universo novo para a criança, nesse momento, não pode ser incômodo e também nem é problema, tá? E aí, acontece muitas vezes que na primeira semana, que geralmente as escolas chamam de primeira semana de adaptação, nem sempre todas as crianças vão se adaptar. Então, assim, a adaptação ela é individualizada. Então, cada criança tem uma peculiaridade, uma individualidade, e nós temos que entender que o tempo é dela e não nosso. Então, isso é super importante. Passar um tempinho, a criança já vai fazer que nem a minha fez. No primeiro dia de aula, se esperneou, chorou. No terceiro dia, tchau mamãe, benção, tchau, vai com Deus. Tá? É assim. E outra coisa também que acontece, Paula, é muito significativo, que tem crianças que não choram e quem chora é a mãe. E aí a escola já precisa trabalhar esse emocional da mãe que emerge também dessa forma. Pensou, não, meu filho não tá nem chorando, pera lá, quem vai chorar que sou eu agora. Então você tá me falando, Edilamar, que 50% do sucesso da adaptação escolar depende muito da família, Com toda certeza. Nós sempre falamos que pelo menos 50% depende da família. É uma coisa que eu sempre falo para os pais. Olha, quando eles vêm com muita insegurança, conversar ou pedir alguma orientação, eu sempre falo assim, olha, toda criança gosta de estudar. É inato a criança gostar de estudar. Então, não existe criança que não se adapte a uma escola, a não ser que a família não queira. Mas toda criança se adapta. Umas demandam um tempo menor, outras um tempo maior, fora alguns casos específicos que hoje as crianças denominadas especiais, né, que tem alguma dificuldade, enfim, que hoje também vai para uma escola normal, também elas vão ter o tempo dela de adaptação. Mas assim, cada uma ela vai se adaptar de forma individualizada. E também o que é importante, Paula, que eu acho que é significativo falar, é que no primeiro momento o que a escola precisa é fazer com que essa tensão amenize. Porque depois que a tensão e a angústia passa, a criança vai se adaptar a qualquer rotina. Então a gente sempre orienta as escolas assim, não forçar que a criança aceite um banho, faça as atividades, aceite uma alimentação, ou tenha problema com o lanche, então ela precisa comer, porque senão ela vai ficar sem comer, ela pode adoecer. Num primeiro momento, todos, tanto a família quanto a escola, tem que trabalhar na questão de amenizar essa ansiedade da criança e aí sim, depois que ela está bem, ela vai se adaptar a qualquer rotina, inclusive a realização das atividades. Muito bem. Edilamar, nós vamos seguindo no intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar com você sobre esse assunto. Se você vou já olhar meu Facebook aqui, porque sempre tem perguntas ou pela nossa live ou por inbox, por mensagem. Então fica tranquilo, se você fez a sua, a gente vai fazer aqui a pergunta para Edilamar, tá? Voltamos já já. Ok.
Gente, nós estamos fazendo o programa todo aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Vamos ficar até meados de fevereiro. E aqui é um espaço muito bom, é um espaço de turismo, onde você pode trazer seus filhos, aproveitar que estão de férias e trazê-los aqui. Tem um Museu do Homem do Norte, tem uma biblioteca, tem essas esculturas maravilhosas num túnel que você entra, tudo muito lindo, muito didático. Tem um verde, tem um arborismo. A gente está num lugar todo arborizado, aqui é um vento surreal. Eu tenho certeza que você vai adorar. Fica aberto das 8 às 17 horas, então traz a família para visitar o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que fica localizado no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Inclusive, quero agradecer à Secretaria de Cultura aí por estar disponibilizando esse espaço para a gente, enquanto o nosso estúdio está ficando lindo, viu? Vou tirar uma foto do nosso estúdio, como é que tá ficando, e vou colocar nos meus stories para você ver. Paula Araújo Giotto, me segue lá, tá? Gente, nós estamos conversando com a Edilamar, estamos falando de Edilamar Batista, ela que é psicóloga, estamos falando sobre adaptação escolar. E a gente já aprendeu aqui, né, Edilamar, que 50% do sucesso da adaptação escolar depende da escola, mas os outros 50% depende da família também. Perfeitamente. Agora, Edilamar, a gente está no período de férias. O que é bom, e hoje já são dia 25, daqui a pouco a galera toda está voltando a estudar. O que é bom já estar fazendo nesse período de férias para adaptar a criança a essa rotina? Então, tanto as crianças novatas que estão iniciando agora, né? Quanto aquelas que já tiveram, né, uma vivência no contexto escolar e vão estar continuando agora, é sempre bom, pelo menos uma semana antes do retorno às aulas, a família já começar a preparar uma rotina para a criança, uma semana que antecede a rotina que ela vai também estar vivenciando no momento em que iniciarem as aulas. Né? A gente sempre fala aos pais para evitarem falar muito sobre a escola, para aquelas crianças que já são veteranas, porque a escola para a criança é o trabalho da criança, é diferente do adulto, né? Então o trabalho da criança é a escola. Então ela também precisa de férias. E alguns pais acabam se preocupando muito, que tem que voltar, que tem que se preocupar com isso e vamos arrumar isso com muita antecedência. Então não há essa necessidade. Então pelo menos uma semana antes é o suficiente para que ela retome, né, as suas atividades no contexto familiar, para estabelecer uma rotina. Muitos pais viajam, então é ideal também que pelo menos uma semana retorne dessa viagem para estabelecer uma rotina, porque quando está de férias, o que acontece é que os horários ficam todos flexíveis, então não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, e aí é bom que a criança volte pelo menos uma semana a dormir mais cedo, a acordar mais cedo, isso tanto para quem já é veterano na escola, quanto para quem está iniciando, para quando a criança retomar as aulas ou iniciar, não associar que toda a sua rotina mudou só porque ela precisava ir para a escola. Isso já cria resistência para ir para a escola. É verdade. Aí estabelece uma nova rotina antes e quando iniciarem as aulas, ela já está quase que adaptada. Meio caminho andado. Já meio caminho andado, é isso mesmo. Edilamar, e sobre a questão de, por exemplo, estudar estando de férias. A menina vai estudar tabuada, ou vai fazer uma copa e tal. Eu coloco os filhos para isso ou não? Deixa à vontade de aproveitar as férias? Não, deixa à vontade para aproveitar as férias. E aí, após iniciar as aulas, porque o que é importante? É que durante o ano letivo, a família precisa fazer um acompanhamento do estudo da criança. Então, o importante é o acompanhar durante o processo, não posterior ao processo, tá? Então, ele tem que ser vivenciado pelo menos 40 minutos por dia. Alguém da família precisa sentar com a criança, não para cobrar, mas acompanhá-la, verificar como é que ela está, dar segurança para esse momento que ela está vivenciando e naquilo que for necessário em relação às atividades, dar o suporte necessário. Edilamar, a gente sabe que muitas mamães, quando a criança já está com 4, 6 meses, precisam retornar ao ambiente de trabalho, né? Precisam retornar ao trabalho. Mas com quantos anos ou quantos meses, enfim, não sei, você acha ideal que a criança já participe desse ambiente social que é a escola? Nossa, então assim, na verdade depende muito mais das demandas e das necessidades da própria família. Mas quanto mais cedo a criança, ela ingressa no contexto escolar, mais ela é estimulada e melhor o desenvolvimento dela, inclusive para a questão da aprendizagem, tá? Então, tem escolas hoje que recebem crianças desde o berçário. Então, a estimulação, ela é diferenciada, tá? Então, não existe assim
o melhor ou o tempo ideal. Existe, na verdade, a escola que, de um lado, está à disposição para fazer a acolhida de acordo com uma necessidade da família, e de outro lado existe a família que, dependendo do seu contexto, como é que é vivenciado, se tem disponibilidade para estar junto, para estimular, ou não confia, de repente, em um profissional que possa ficar com a criança em casa, então a escola ela vai estar ali à disposição para dar esse suporte para a família também. Então, não existe o tempo ideal, existe a demanda, que aí ambos, tanto escola quanto família, devem se estar trabalhando em conjuntos para sempre oferecer o melhor para a criança. Edilamar, foi delicioso bater esse papo com você, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Acho que deu pra gente aprender bastante sobre essa questão da adaptação escolar na vida infantil das nossas crianças. Muito obrigada, viu? Volte mais vezes, Obrigada pela oportunidade, pelo convite, viu? Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Gente, nós vamos encerrando o nosso programa agora, mas eu quero te convidar a assistir amanhã. Amanhã é sexta, então tem música, a gente já vai iniciar o negocinho ali do carnaval, então tem muita coisa amanhã, viu? Um beijo pra todos vocês. Tchau!